Vamos hoje fazer uma revisão de progressão aritmética. Esse assunto aqui nós vimos no primeiro ano, mas como alguns disseram que não lembram mais, vamos fazer uma revisão. Então, progressão aritmética, que abreviadamente nós chamamos de PA. Então, quando nós falarmos de PA, estamos falando de progressão aritmética. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma dessa sequência aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vamos fazer ela finita, certo? Então, aqui observe uma coisa. Se eu fizer 4, o segundo termo, subtrair do primeiro, nós temos essa diferença aqui, dá 2. Observe se eu fizer a mesma coisa. 6 menos 4 também é 2. 8 menos 6 também vai dar 2. Se você fizer isso com todos os termos, subtrair do anterior, você vai encontrar uma constante, que nós chamamos de razão. E se você quiser um termo seguinte, vamos supor que eu queira que eu peça mais 3 termos a vocês dessa sequência aqui. Então, vocês vão somar esse termo, a partir do segundo, você soma com essa constante que nós chamamos de razão. 16 mais 2 dá 18. E se eu quiser outro termo, você soma 18 com 2, 20. E assim por diante. Então, quando você quer um termo, a partir do segundo, você soma com o anterior, você soma esse termo com o anterior e a constante. E se você quiser encontrar a razão, você subtrai o segundo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo, assim por diante. Se eu afirmar que isso aqui é uma PA, você pode encontrar a razão pegando qualquer termo dessa sequência aqui e subtrair do seu anterior. Isso a partir do segundo termo, certo? Então, vamos ver aqui o termo geral de uma PA. Nós temos que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso aqui você tem o termo geral de uma PA. AN é o termo geral. Nesse caso aqui, seria 20, o último termo. Quem é A1? É o primeiro termo. Ou A índice 1, como você queira. É o primeiro termo que nessa nossa sequência é 2. N é a quantidade de termos. Vamos aproveitar esse exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10. N aqui, nessa sequência aqui seria 10. E R é a razão, que é uma constante que nós encontramos aqui, que é igual a 2. Então, essa fórmula aqui serve para você encontrar qualquer um desses variáveis aqui. Eu posso encontrar a N. Claro que você só pode encontrar, se isso aqui é uma equação, só pode encontrar um de cada vez. Mas se eu tiver esse termo, N tiver R, você pode encontrar um. Ou eu posso pedir N, ou a questão pode vir pedindo a razão, se você não tem, certo? Então, vamos aproveitar aqui, vamos provar essa fórmula aqui nesse exemplo. Então, vamos supor que eu não tenha vindo, eu tenho essa sequência aqui, eu vou apagar essa sequência e eu só tenho isso aqui, ó. Se a sequência foi essa daqui, que eu dei a vocês, e eu peço agora o termo geral dessa PA, onde o primeiro termo é 2, o segundo é 4 e o último é 20. Então, vamos provar nessa sequência aqui. Então, AN vai ser... Mas vamos supor, eu tenha dito antes que N é igual a 10. Que eu tenha 10 termos nessa PA. Então, A índice 10, ou seja, N eu já sei que é 10. A1 é 2. N é 10, você só substitui. E a razão aqui eu encontro aqui, eu tenho 2 termos. 4 menos 2, 2. Então, A índice 10 vai ser igual a 2 mais 10 menos 1, 9, vezes 2. Então, A índice 10 é igual a 2 mais 9 vezes 2, 18. Então, A índice 10 vai ser igual a 20. Então, nós só provamos aqui nessa sequência
Mas observe que eu quero o último, que é o termo geral, e eu não tinha. Então, minha questão só dizia que era uma sequência de 10 termos, onde o primeiro era 2 e o segundo era 4. Então, aqui tem como você encontrar a razão, que nesse caso foi 2. Se tem 10 termos, n é igual a 10, então você substitui aqui no termo geral, nessa forma, e você encontra a quantidade de o último termo, no caso que eu pedi, que é o termo geral. Mas vamos aproveitar o mesmo exemplo e provar aqui. Eu vou pedir, no caso agora, eu tenho o último termo, que nesse exemplo aqui vocês viram que é 20 o último. E eu quero a quantidade. Nesse caso agora, ele tem que dar 10, não é isso? Então, A índice N. N agora eu não tenho. Pode. Mas quem é a N? Eu não falei que era o último? Então, agora eu já tenho, que vai ser quanto? 20. 20 vai ser igual. Quem é o primeiro termo? 2. Mais N, eu estou procurando N, a quantidade de termos. E a razão eu não tenho, mas eu tenho como encontrar aqui. Você vai fazer 4, subtrair do seu anterior, que no caso é 2, que me dá 2. Então, 20, então eu já posso passar isso para cá, olha, esse 2 aqui. Menos 2 vai ser igual. Eu vou eliminar esse parênteses, que eu não posso juntar N menos 1, eles não são semelhantes. Então, eu vou fazer aquele chuveirinho, ó. N vezes 2, 2N, menos 2 vezes 1, que é 2. Nós temos uma equação de primeiro grau, onde você vai isolar a sua variável, no caso aqui é N. Então, 20 menos 2 vai ser 18, é igual a... Vou passar o menos 2 já para cá, para o primeiro membro. Qual é a operação inversa? Mais 2 igual a 2N. Então, 18 mais 2 é 20, é igual a 2N. Isolando só N. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó, N vai ser igual a 20 dividido por 2, ó, observe que o 2 está multiplicando, passa para o segundo membro, com a operação inversa que é dividindo. Então, N vai ser igual a 10. Então, nós provamos, naquela mesmo exemplo anterior, que N é 10. Então, esse termo geral, ele serve para você encontrar qualquer uma dessas variáveis aqui. Eu vou fazer um exemplo parecido aqui da lista de exercícios que eu passei. Então, nós temos aqui, quantos números ímpares? É a questão 4. Vou fazer essa questão e vocês fazem as demais. Quantos números ímpares há entre 14 e 192? Pessoal, observa uma coisa. Ímpares. Quem é meu próximo número ímpar depois do 14? Observe. Depois do 14 vem o 15. Quem é depois do 15? Eu tenho como fazer, ó, 17. Quem vai ser um número ímpar antes do 192? 191. Então, observe que a questão só pergunta quantos números. Então, quantos números eu vou procurar? N, a quantidade de termos que existe entre 14 e 192, certo? Então, vamos lá para o termo geral de uma PA. A1 mais N menos 1 vezes R. Gente, observe que a N é meu último, 191. Quem é A1? É o primeiro termo. Nesse caso, vai ser 15 mais N. Eu estou procurando. E a razão eu já sei que é 2. Está aumentando de 2 em 2. Então, 191 menos 15. Olha, observe que o 15 está no segundo membro. Eu vou passar ele com o sinal contrário. N vezes 2, que me dá 2N, e 1 vezes 2, que me dá 2. Vamos isolar a variável aqui, no caso é N, quantidade de termos. Então, você vai fazer 191 menos 15,
mais 2. 191 menos 15. Esse 2 está positivo, é igual a 2n. Então, 2n vai ser igual a, fazendo essa subtração aqui, 191. Então, 2n, eu coloquei, eu só inverti os termos, não tem problema nenhum. 191 menos 15, que nós temos 176, somado com 2, dá 178. Então, n vai ser igual a 178, passando 2 para o segundo membro, n vai ser igual a 89. Então, essa sequência de números, quantos números primos existe entre 14 e 192? Você acabou de encontrar que existe 89 números primos entre 14 e 192. Isso serve para você calcular pares, ímpares e em números grandes, entendeu? Então, esse termo geral aqui vai servir para você encontrar tanto o último como o primeiro termo, dependendo do que você já tiver na sequência, a quantidade de termos e a sua razão, certo? Eu espero que tenha ajudado para vocês resolverem a lista de exercício que está lá na plataforma de vocês.